Hey fam, como é que vocês estão? Aqui nós estamos para mais um vídeo da semana. Eu quero falar sobre dependência do Espírito Santo. Não existe, eu creio nisso, não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. É a pessoa que Jesus prometeu que iria enviar para que estivesse conosco, de modo que nós não estivéssemos órfãos. Por quê? Porque Jesus não ia ficar para sempre aqui na terra. O ministério dele aqui na terra era por um tempo. Mas o ministério do Espírito Santo é por toda a nossa vida. O Espírito Santo entra em nossa vida quando nós cremos em Cristo, quando nós estamos em Cristo e nós recebemos o Espírito Santo como presente. O Espírito Santo é a pessoa que Jesus falou em Mateus que se nós pedirmos a Deus um presente, será que Ele não nos vai dar o Espírito Santo como um presente, como algo bom para a nossa vida cristã? Ele falou que os discípulos eles não poderiam se mover, eles não poderiam ir para qualquer outro lugar sem antes receberem a virtude do alto, mas que ele mesmo soprou o Espírito Santo sobre eles. Então nós vemos que o Espírito Santo, para a nossa vida cristã, para que a vida cristã exista, seja real e transformador, é mesmo com a presença do Espírito Santo. E por que nós precisamos de falar sobre a nossa dependência do Espírito Santo? Porque eu já vou falar sobre a presença, sobre o Espírito Santo, um pouco para ajudar a entender. Quando nós vemos a vida dos apóstolos, daqueles que andaram com Jesus e como eles se comportaram depois de Jesus ter ascendido aos céus, nós vemos que todo o sucesso que eles tiveram, que vários homens de Deus tiveram na sua vida, no seu ministério, quando serviam a Deus ou quando realizavam a obra, pessoas quando foram transformadas do seu estilo de vida antigo para um estilo de vida diferente, pessoas que conseguiram abandonar vícios, superar pecados, vencer pecados. Houve uma coisa que aconteceu na vida dessas pessoas. Há uma coisa que está acontecendo na vida dessas pessoas. A nossa vida cristã, ela continua a ser real, porque o Espírito Santo ele está presente, transformando, nos purificando, nos lavando, nos fazendo, nos ajudando a ganhar forma e a chegar a esta forma que é Cristo, o varão perfeito. E nós só podemos chegar à estatura do varão perfeito se nós tivermos o Espírito Santo em nós. Não é possível nós sermos cristãos se nós não tivermos o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos dá como selo. Nós vamos conseguir seguir a Cristo se nós tivermos a força, se nós tivermos a capacitação do Espírito Santo, o consolo do Espírito Santo. Nós ouvimos a palavra, nós cremos na palavra, nós somos salvos por crermos em Cristo, mas Deus quis garantir que a nossa vida cristã acontecesse do jeito como Ele queria que acontecesse, nos dando o Espírito Santo. Por isso que Ele prometeu em Ezequiel 36, versículo 25, que Ele mesmo ia dar o Espírito Santo. Ele mesmo colocaria o Espírito Santo em nós, para que nós pudéssemos fazer tudo aquilo que Ele quer. Por quê? Porque nós, por nós mesmos, na nossa condição limitada, falhos, com várias fraquezas, e até mesmo com o nosso histórico que não é bonito, é impossível. É impossível nós fazermos qualquer coisa que Deus ordene. É impossível fazermos qualquer coisa que seja a instrução de Deus. Por quê? Porque nós não temos essa capacidade por nós mesmos. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. E esta dependência é aplicada quando nós procuramos manter este contato com o Espírito Santo, conversando, perguntando a Ele antes de tomar alguma decisão, perguntando a Ele qual é a direção, qual é o caminho, perguntando a Ele que resposta dar, perguntando a Ele com quem andar, para dizer que tudo isso reflete esse aspecto de nós dependermos. Não significa que nós ficamos limitados, mas não, nós nos tornamos livres de muitas outras coisas. Nos tornamos livres de vícios, nos tornamos livres do pecado, nos tornamos livres de relacionamentos que em algum momento não iriam nos agregar, ou de ambientes e situações que não iriam nos agregar. Por quê? Porque toda a direção que nós tivermos recebido será pelo Espírito Santo.
Mas isso só acontece, só vai acontecer se nós dermos espaço, se nós conversarmos com Ele, se nós perguntarmos a Ele antes de qualquer coisa, até que isso se torne. No início, pode ser um processo um pouco chato, difícil, novo ou não, mas com o passar do tempo, como o relacionamento que é construído, à medida que nós passarmos tempo juntos, conversando, nos comunicando, assim também vai acontecer à medida que praticarmos isto com o Espírito Santo, dependermos disso. E a partir daí vai ser possível nós fazermos grandes coisas, muitas coisas, nós entendermos qual é a vontade de Deus. Ao dependermos do Espírito, Ele nos dá orientação e nos diz claramente o que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós. Qual é a intenção, qual é o propósito de Deus em cada circunstância que nós passamos, nós temos acesso a estas respostas perguntando ao Espírito Santo e várias outras coisas. E uma coisa que também eu quero dizer, que é uma notícia maravilhosa, o Espírito Santo é acessível a todos aqueles que pedirem. Todos que pedirem a Deus, o Espírito Santo, o próprio Deus, Ele concede. Ele disponibiliza. O Espírito Santo não é uma força, não é um poder, não é um objeto, é uma pessoa que tem acesso a um lugar onde é dado esse acesso. O Espírito Santo não força a entrada. Ele não arromba corações. Ele só entra no lugar que lhe dá um espaço. Então, este é um exercício que eu quero te convidar a fazer para depender do Espírito Santo, convidando Ele sempre que precisares. Que precisares de ter orientação em alguma decisão difícil, que precisares de ter orientação em alguma situação difícil, porque Ele também é consolador. Então, quando nós dependemos dele, nós temos o privilégio de ser consolados em situações difíceis, ou até mesmo para sermos lembrados de tudo aquilo que Jesus ensinou. Porque sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir viver a vida cristã. Então, agarre isto, procure aproximar-se, peça a presença do Espírito Santo e caminhe com ele, porque há muito sucesso garantido no teu ministério, na tua vida, nas tuas emoções, quando tu confias a tua vida ao Espírito Santo e tu dependes do Espírito Santo. E desta maneira eu quero concluir este vídeo e te motivar a isto. Vamos crescer? Let's grow!